bom, lindinhos? Continuamos nossa conversa sobre botânica, né? Até agora a gente já falou sobre os grupos de plantas, sobre a reprodução das plantas, sobre os tecidos e órgãos das plantas. Conversa de agora é o último bloco de botânica, ufa, né? Onde a gente vai conversar sobre a fisiologia vegetal, sobre o funcionamento do corpo de uma planta. Primeiro aspecto de fisiologia para discutir, nutrição das plantas. E as plantas são autótrofas fotossintetizantes. É nada, né, gente? Bom, dizer que a planta ela é autótrofa fotossintetizante é dizer que ela é capaz de produzir o próprio alimento. Eu não gosto muito dessa definição. De autótrofo é o cara que produz o próprio alimento. Vamos ser um pouco mais elegantes, né? Autótrofos são os caras que conseguem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Com um detalhe extra, que eles são fotossintetizantes, então eles usam energia luminosa nesse processo. Então pronto, né? Podem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, utilizando energia luminosa. Só que, na verdade, dizer que alguém é autótrofo implica em um outro detalhe. Não apenas o autótrofo é capaz de produzir o próprio alimento dele, a própria matéria orgânica dele, como autótrofo é incapaz de aproveitar matéria orgânica que ele não tenha produzido. Ou seja, as plantas, elas não conseguem absorver matéria orgânica que elas não tenham produzido. Quando eu falo em matéria orgânica que elas não produziram, matéria orgânica, gente, proveniente do meio. Ou seja, ela produz a glicose dela e ela não consegue absorver glicose que ela não produziu. Em outras palavras, né? Tu tem uma plantinha aí na tua casa, aí tu pensa assim, vou ajudar a minha plantinha a se alimentar. Vou colocar glicose, açúcar no solo onde ela está. Não adianta. Não adianta, não apenas a sua planta fabrica a glicose dela, como ela é incapaz de aproveitar a glicose que ela não produziu. Glicose do meio. Não adianta colocar então glicose e açúcar no solo para a planta. Ô Landim, por que não adianta? Por que não adianta, moçada? Porque de modo geral, plantas não possuem proteínas de membrana nas células capazes, gente, de absorver matéria orgânica. Ou seja, não é que nem as nossas células, nós animais, que eu tenho proteínas transportadoras de glicose, de aminoácidos, de várias e várias moléculas, que são moléculas orgânicas. Mas, cara, a planta não precisa disso. A planta é autótrofa, ela fabrica a glicose dela, ela fabrica os aminoácidos dela, ela fabrica toda a matéria orgânica dela. Então, salvo algumas exceções, elas não apresentam proteínas de membrana para poder absorver moléculas orgânicas nas células. Por isso que não adianta você colocar açúcar lá na planta, no solo, que ela não vai conseguir absorver. Sendo, gente, que para a planta, então, trabalhar, ela trabalha com fotossíntese, né? CO2 mais água, dando glicose mais oxigênio. CO2 e água inorgânicos, glicose orgânico. Lembrando que eu vou precisar de energia luminosa, lembrando que eu vou precisar de clorofila para captar luz. Eu lembro também que a partir da glicose, a planta é capaz de produzir todas as outras moléculas orgânicas da natureza, claro, todas as que ela precisa, né? Então ela é capaz, por exemplo, de produzir aminoácidos e automaticamente proteínas, né? Nucleotídeos e automaticamente ácidos nucleicos, e aí vai, gente, ela é capaz de produzir todas as moléculas orgânicas delas. É por isso que quando a gente fala em nutrientes numa planta, é diferente de nutrientes em animais. Quando a gente fala, moçada, em nutrientes em animais em animais, estou falando de moléculas orgânicas, né? Nutrientes em animais é o quê? É açúcar, lipídio, proteína, moléculas orgânicas. Mas quando a gente fala, moçada, em nutrientes em plantas, já que a planta é incapaz de aproveitar matéria orgânica do meio, eles são, basicamente, elementos minerais. Então, o conceito de nutriente para a planta acaba sendo diferente do conceito de nutriente para você, né? Por exemplo, lá no corpo humano, quem são os macronutrientes para a gente? Macronutrientes necessários em grandes quantidades, glicídios, lipídios e proteínas.
Micronutrientes, necessários em pequenas quantidades. Vitaminas. Mas, cara, na planta, né? Falando em nutrientes para a planta, cara, elementos minerais, né? Tanto é que a gente vai ter alguns elementos minerais essenciais à planta. São 16 elementos minerais essenciais à planta e eles podem ser divididos em dois grupos. Nós temos os macronutrientes, necessários em grandes quantidades. Nós temos os micronutrientes, necessários em pequenas quantidades. Mas volto a dizer, se no animal macronutriente é açúcar, lipídio e proteína, e micronutriente é vitamina, na planta, todos, moçada, elementos minerais. Né? Macronutrientes são 9 elementos. Quem são esses 9 elementos? CHOMPs, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Esses carinhas aqui, né, moçada, necessários para a produção de moléculas orgânicas. Como é que a planta consegue carbono? Ela consegue carbono na forma de CO2. Como é que a planta consegue hidrogênio? Como é que ela consegue oxigênio? Na forma de água. Oxigênio na forma de CO2. Gente, para ela poder fabricar aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas nos nucleotídeos, nos ácidos nucleicos, ela precisa de nitrogênio, né? Então lembrem lá que no aminoácido grupamina NH2 precisa de nitrogênio. Lembrem lá que nos nucleotídeos a base nitrogenada precisa de nitrogênio. Lembrem que nucleotídeos ácidos nucleicos apresentam fósforo na composição, grupo fosfato. Tem os fosfolipídios da membrana, precisa de fósforo. E enxofre é necessário na produção de alguns tipos de aminoácidos, e aí vai. Toma cuidado, que eu vou dizer para vocês que o nutriente é carbono. Como é que você consegue isso? Carbono como CO2. Hidrogênio e oxigênio como água. E landim, nitrogênio, consegue como? Ora, para a planta, gente, poder conseguir nitrogênio, para ela poder, nesse caso, produzir moléculas orgânicas nitrogenadas, como é o caso de aminoácidos, de nucleotídeos, ou você trabalha com amônia, NH3, ou você trabalha com nitratos, NO3-, fonte de nitrogênio. Como é que a planta consegue, por exemplo, fósforo, para poder fabricar nucleotídeos, ácidos nucleicos, fosfolipídios? Na forma de fosfatos, PO4,3-, e o enxofre na forma de sulfatos e etc e tal. Ou seja, pegarei a glicose, que só tem C6H12O6, que só tem carbono, hidrogênio e oxigênio, adicionarei nitrogênio, fósforo e tal, para produzir as demais moléculas orgânicas da natureza. Gente, dos macronutrientes, desses 9, 6 já são os CHOMPs, né? Quem são os outros 3? A gente lembra para vocês, potássio, não sei se alguém lembra, de bioquímica, que potássio é o principal íon positivo em vegetais. Ele, gente, vai ser necessário exatamente para a questão de equilíbrio hídrico osmótico. Você vai ter lá cálcio. Por que que a planta precisa de cálcio? Além do cálcio, moçada, regular a permeabilidade da membrana celular, aquela história de que ele funciona, entre aspas, como uma chave de canal, né? Ele abre ou fecha canais de membrana, regula a permeabilidade de membranas. Tem outro detalhe, ele é crucial na formação da lamela média. Então, ele entra na estrutura da lamela média. Para quem não lembra, a lamela média é a prévia da parede celular. A gente vai ter ainda magnésio fechando os macronutrientes. Magnésio, por que que o magnésio é tão importante para a planta? Bioquímica, quem dá a cor verde da planta é a clorofila. E quem dá a cor verde da clorofila é o magnésio. Ou seja, a gente vai ter que bem aqui, gente, na clorofila, nós vamos ter que o magnésio é necessário. Daí, esses 9 elementos químicos, elementos minerais essenciais à planta, eles vão ser chamados de macronutrientes. Se o total é 16, 9 são macronutrientes, 7 são micronutrientes. Esses aqui são os macro.
Quem são os micronutrientes? Micronutrientes, moçada, carinhas como boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco. E alguém deve estar pensando, caralho, Landim, molibdênio? A planta precisa de molibdênio? Pois é, cara, todos esses caras esquisitões, todos esses que são micronutrientes, o papel deles é essencialmente o mesmo. Todos eles trabalham como cofatores enzimáticos. De novo, lembrando de bioquímica, quer dizer que eles se ligam a enzimas, possibilitando que as enzimas trabalhem. Algumas enzimas, para que elas trabalhem, precisam de associação com cofatores. Então, todos esses caras, necessários em quantidades menores, boro, cloro, cobre, ferro, manganês, molibdênio e zinco, eles agem juntamente com enzimas, eles agem, nesse caso lá, como cofatores enzimáticos. Tudo isso aqui, moçada, é absorvido exatamente na forma lá de sais minerais, no solo, junto com a água, e aí vai. Sendo que muitos solos não apresentam quantidades satisfatórias desses nutrientes. E por isso, gente, muitas vezes você vai precisar adubar o solo. Por que a gente precisa adubar? Por que a gente precisa fertilizar? Ora, a gente tem que fertilizantes, nome elegante, para os adubos, tem exatamente o papel de fornecer nutrientes que porventura o solo não tenha. Isso aí, claro, particularmente importante em termos de agricultura, para poder aumentar a produtividade agrícola. Se o solo é pobre em um determinado nutriente, a gente vai adubar o solo. A gente vai colocar fertilizantes. Existem dois tipos de fertilizantes em agricultura. Existem os fertilizantes orgânicos, existem os fertilizantes inorgânicos. Fertilizantes orgânicos, gente, normalmente é resto de comida, pode ser cocô, pode ser xixi, tudo isso pode ser usado como fertilizante. Classicamente, cocô e xixi de alguns animais. Quem é moçada aí de interior sabe que a galera usa cocô de vaca, estrume, como adubo. Gente, cocô de passarinho, de morcego, guano. Utiliza, moçada, cocô e xixi de minhoca, humus, Tem até uma atividade lá, minhocultura, a galera que cria minhoca, para exatamente pegar o humus de minhoca, que é um adubo orgânico muito legal. Nesses carinhas aqui todos, nós vamos ter exatamente matéria orgânica. Alguém briga comigo. Peraí, Landim. Agora há pouco tu disse que quando você fala que a planta é autótrofa, quer dizer que ela produz a própria matéria orgânica dela e que ela é incapaz de absorver matéria orgânica que ela não produziu. Do que adianta, então, eu dar para a planta matéria orgânica? Aminoácidos, glicose, nucleotídeos. A planta não absorve nada disso. E, importantíssimo comentário agora. Já que, moçada, a planta é incapaz de absorver matéria orgânica do meio, matéria orgânica que ela não produziu, não adianta nada colocar adubo orgânico para a planta, não de maneira direta. Entretanto, essa matéria orgânica, ela é decomposta pelas famosas bactérias decompositoras, que vão, por exemplo, moçada, pegar glicose C6H12O6 e vão quebrar em CO2 e água. Vão pegar, por exemplo, aminoácidos, vão pegar, por exemplo, proteínas e vão quebrar liberando nitrogênio na forma de amônia, na forma de nitrato. Vão pegar, por exemplo, moçada, DNA, RNA, vão decompor e as bases nitrogenadas decompostas vão liberar amônia, nitrato, vai liberar fosfato. Ou seja, na verdade, quando você trabalha com adubo orgânico, ele em si não é utilizado pela planta. Entretanto, bactérias decompositoras vão pegar as moléculas orgânicas, quebrar em moléculas inorgânicas que a planta consegue absorver e aproveitar como fonte de carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, fósforo e daí por diante. Ou seja, você acaba liberando sais minerais e, nesse caso, gente, os sais minerais podem ser aproveitados pela planta. É diferente dos adubos inorgânicos, porque os adubos inorgânicos, eles já vêm com os sais minerais previamente formados. Os sais minerais, eles já vêm
prontinhos da silva. Ou seja, pessoas, eles já estão prontos já na forma inorgânica para a planta absorver. Principal exemplo, gente, de adubos, fertilizantes inorgânicos é o NPK. NPK é uma mistura de nitratos, fosfatos e potássio para fornecer nitrogênio, fósforo e potássio. Por quê? Porque carbono, hidrogênio e oxigênio, CO2 na atmosfera, hidrogênio e oxigênio na água, é fácil de conseguir. De modo geral, enxofre, cálcio e magnésio são muito abundantes na natureza. Daí o problema normalmente para a planta, o que é escasso normalmente para a planta é nitrogênio, fósforo e potássio. Daí os adubos inorgânicos, basicamente, são lá NPK, os sais minerais já vêm prontos, né? Quando você trabalha, por exemplo, com a famosa agricultura orgânica, a agricultura orgânica, moçada, ela só trabalha com adubos orgânicos, né? A agricultura convencional, ela trabalha com adubos inorgânicos, né? No final das contas, gente, dá no mesmo. No final das contas, dá exatamente a mesma coisa. A diferença é que o adubo orgânico, ele vem a matéria orgânica, tem que esperar decompor para liberar sais minerais, como, por exemplo, NPK. Dá no mesmo, apenas o adubo inorgânico, ele já vem com NPK previamente formado. Então, nesse aspecto, Landinho, o que é melhor? Adubo orgânico ou inorgânico? Dá mais ou menos no mesmo. No final das contas, dá mais ou menos no mesmo. Agora, claro, existem prós e contras em cada situação. Uma coisa legal dos adubos orgânicos é que adubos orgânicos, eles melhoram a textura do solo. Quando eu falo que eles melhoram a textura do solo, o que é que eu quero dizer com isso? Ah, bacana, porque nesse caso eles auxiliam na retenção de água. Por isso, né, que aqui no interior do Ceará, né, seco pra caramba, usa demais estrume como adubo, cocô de vaca, melhora a textura do solo, auxilia na retenção de água nesse caso. Entretanto, um problema com os adubos orgânicos, cocô, né? Nesse cocô pode vir alguma bactéria, de maneira que essa bactéria do cocô pode acabar contaminando o alimento e causar algum problema. Então, isso aqui, claro, tem que ser usado com certo cuidado. Você tem, gente, que os adubos inorgânicos, eles também têm um aspecto interessante para a gente discutir. É que os adubos orgânicos, eles possibilitam um maior controle das doses de nutrientes oferecidos às plantas, das quantidades de nutrientes oferecidos. Por que eu estou colocando desse jeito com vocês? Porque, cara, quando eu coloco lá, né, estrume, guano, humus, é matéria orgânica. Eu não tenho como calcular o quanto que a bactéria decompositora vai liberar de NPK. Eu não tenho. Mas quando eu trabalho com adubo inorgânico, que o NPK já vem pronto, eu sei precisamente a quantidade de nutrientes que são oferecidos para a planta. E por que nesse caso isso é interessante? Porque a gente, de acordo com o tipo de nutriente que você oferece, você pode ter que determinada parte da planta cresce melhor ou cresce pior. Não precisa decorar o que eu vou colocar para vocês, certo? É um exemplo para vocês pensarem um pouco comigo. Quando a gente coloca, por exemplo, grandes quantidades de nitrogênio em relação à planta, a tendência é as folhas se desenvolverem mais, mas os frutos já não se desenvolvem tão bem. Por outro lado, se você coloca quantidades de nitrogênio um pouco menores, as folhas já não se desenvolvem tão bem, os frutos já se desenvolvem melhor. Cara, isso é muito bacana em agricultura, porque o que é que você está plantando? Você está plantando alface? E aí, cara, o que é que você vai querer colocar? Muito nitrogênio ou pouco nitrogênio? Poxa, moçada, a parte comestível de alface é folha. Então você vai colocar bastante nitrogênio para a folha crescer bem muito. Entretanto, se você está plantando tomate, moçada, não é a folha que me interessa no tomate, é o fruto. Então eu vou segurar um pouco mais no nitrogênio, claro que precisa do nitrogênio, mas eu seguro um pouco mais para fazer exatamente o tomate crescer melhor. Cara, quando eu trabalho com adubo orgânico, esse tipo de controle é complicado,
Tem um lado bom, né? Melhora a textura do solo, auxilia na retenção de água, isso é legal. Mas, por outro lado, o adubo inorgânico também tem os aspectos positivos dele, controlar melhor as quantidades de nutrientes.